Banco Inter registra crescimento do lucro líquido de 16,8% em 2019, segundo a casa de análise Suno Research. Já no moneytimes.com, lucro do Banco Inter cresce 16,8% e chega a 81 milhões em 2019. Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Henrique Braz Educação Financeira. E antes de começarmos o vídeo de hoje, eu já quero agradecer aos 2.580 inscritos no nosso canal e convidar você que está chegando agora para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações e também para dar aquele like maroto, que desta maneira o YouTube vai entender que este conteúdo é bastante relevante e mandar para muito mais pessoas, ajudando no crescimento do nosso canal. E também quero convidar você, investidor, pessoa física, a fazer parte do nosso 6º grupo do WhatsApp. Vou deixar o link na descrição desse vídeo e eu tenho certeza que você vai ser muito bem recebido. Bom, falaremos um pouquinho hoje sobre o resultado do quarto trimestre do Banco Inter, negociado na Bolsa de Valores com o ticker BID3, BID4 e BID11. Como vocês podem ver, no dia 12 de fevereiro de 2020, o Banco Inter anuncia os seus resultados financeiros referentes ao quarto trimestre de 2018, onde vem todas as informações financeiras, exceto quando ressaltadas de formas diferentes, que são apresentadas aí na casa dos milhões em reais. Bom, principais destaques. Superamos a marca de 4 milhões de contas digitais, um crescimento de 180% em 2019, com mais de 13 mil novas contas por dia útil em dezembro de 2019. O banco apresentou também um lucro líquido de 81 milhões em 2019 e de 24 milhões no trimestre, o que representou um crescimento de 16% frente ao ano de 2018 e de 109% em relação ao terceiro trimestre de 2019. Alcançou também 1 bilhão de reais totais nas suas receitas em 2019 de 322 milhões no quarto trimestre de 2019, o que representou um crescimento de 39% quando comparado ao ano de 2018 e de 52% frente ao quarto trimestre de 2019. Ele atingiu também 213 milhões em receitas de serviço em 2019 e de 74 milhões no quarto trimestre de 2019. E aí, em 2019, as receitas de serviço representaram 30% das receitas líquidas totais da companhia. Ultrapassou também a marca de 2 bilhões em depósitos à vista, um crescimento anual de 238%, superior ao crescimento do número de contas, o que representa um aumento no saldo médio de depósito por cliente. E aí, o banco informa também que alcançou 425 mil clientes ativos na plataforma aberta PAI no quarto trimestre de 2019, um crescimento de 269%, superando 10% da nossa base de clientes, frente a uma penetração de 8% no mesmo período do ano passado. E fechou também 2019 com 16 bilhões em ativos sob sua custódia, um crescimento anual de 143%. Apresentou uma queda de 37% no custo de servir por cliente, representado pelo OPEX por cliente, quando comparado ao quarto trimestre de 2018, atingindo R$ 169 no quarto trimestre de 2019. E também eles fazem a observação da redução do índice de eficiência pelo quarto trimestre consecutivo, chegando a 71% no quarto trimestre de 2019 contra 75% no trimestre anterior. E aí, o banco informa que atingiu a marca de 5,1 bilhões na carteira de crédito ampliada, crescimento anual de 51%. E lançou também o Super App do Banco Inter em novembro de 2019 e até o final do ano eles somaram 34 milhões em transações de serviços e produtos não financeiros
em toda a sua plataforma. Bom, só nesse início de vídeo vocês podem ver que o banco teve aí muitos resultados positivos. E é sobre isso que a gente vai falar um bocadinho nesse vídeo de hoje. O ciclo de adição de novos clientes traz consigo uma série de despesas de aquisição e serviços. Porém, à medida em que a base de clientes do banco amadurece e as novas adições representam um percentual menor da base de clientes, eles podem notar que estão sim num caminho muito certo e cada vez mais próspero para o aumento das suas receitas. Então, esse movimento também é potencializado com o lançamento de novos produtos. E ao final de 2019, o banco está aí vendo alguns sinais de que estão sim no ponto de inflexão, onde receitas começam a crescer mais que as despesas. Bom, número 1, índice de eficiência aí da companhia. Né? O banco observou que no quarto trimestre de 2019, né, pelo quarto trimestre consecutivo de queda do indicador. Né? 2. O custo servir, eles observaram uma queda de 37% na comparação anual. E na receita por cliente, apresentou alta na comparação trimestral. Então, como vocês podem ver, o índice de eficiência do banco, que estava aqui no primeiro trimestre de 2019 na casa dos 79%, chegou a bater agora no quarto trimestre de 2019 71,1%. E isso aí é algo muito considerável, uma queda de 8,6 pontos percentuais. Aumento equilibrado da base de clientes com baixo CAC, né? Crescimento. Bom, encerramos o ano de 2019 com 4,1 milhões de contas digitais, número 2,8 vezes maior que o ano anterior. Então, como vocês podem ver, no quarto trimestre de 2018, a companhia chegou aí à margem de 1 bilhão 452 milhões de contas, né? Na verdade, 1.452.000 contas e chegando agora a 4.059.000 contas no quarto trimestre de 2019, o que representou aí um crescimento de 180%. E foram abertas 807.000 contas no quarto trimestre de 2019, né? Recorde de abertura de contas em um trimestre, com um crescimento de 95%, versus ao quarto trimestre de 2018. E, em média, foram abertas 13.000 contas por dia útil. Isso é muita coisa aí no quarto trimestre de 2019, um volume de 1,9 vezes superior ao do mesmo período do ano anterior. E todo esse crescimento foi alcançado mesmo com um custo de aquisição de clientes, ou seja, o CAC, controlado conforme demonstrado a seguir. E quando a gente olha aí para o CAC, né, modesto e controlado, no quarto trimestre de 2019, o custo de aquisição de clientes atingiu R$ 25,36 por cliente. E ao longo de 2019, o CAC médio foi de R$ 22,52. O aumento do CAC reflete principalmente o aumento dos gastos operacionais com sistemas de abertura de conta, como a nova ferramenta de geolocalização e a emissão e distribuição dos cartões contactless para a nossa base de clientes, enquanto as despesas de marketing mantiveram-se estáveis. Então, aqui o custo de aquisição de clientes no quarto trimestre de 2018 estava ali na casa de R$ 20,04, atingindo agora R$ 25,36 no quarto trimestre de 2019, tanto na parte de custos operacionais quanto na parte de custos de marketing. Ativação e retenção de clientes. A ativação de nossos clientes acompanhou o crescimento exponencial da base de clientes. Abaixo, eles vêm mostrando como o perfil de uso de todos os seus produtos primários também evoluíram com o número de clientes, então permitindo assim observar a crescente primarização da conta digital. Então aqui vocês conseguem ver em linha como que ficou todo o crescimento aí da companhia, né? O total, o floating, o PAI e os cartões. Então, como vocês podem ver,
no primeiro trimestre do ano de 2017, a companhia estava aí muito aquém daquilo que era esperado. E quando a gente olha aqui toda a evolução para o quarto trimestre de 2019, o crescimento foi absurdamente considerável, se destacando imensamente de todos os outros trimestres que a gente vem aí equiparando referente a esse gráfico da companhia. Então, o que eu vejo para o futuro? É um dos primeiros bancos digitais negociados na Bolsa de Valores e muita gente está preocupado com o que pode acontecer aí com o Banco Inter, principalmente depois que ele colocou no mercado a adesão ao programa de Unity, né? Mas para quem investe pensando aí no longo prazo, em ter aí um banco digital na sua carteira, eu não vejo tantos problemas assim, né? E o banco informa então que chegou a 2,3 milhões de clientes ativos no trimestre, uma evolução de 69% frente ao mesmo período do ano anterior. Observamos também que ao longo de 2019, o número de clientes que investe pela PAI apresentou crescimento superior ao crescimento do número de clientes totais do banco em 2019. Para os investidores, de uma forma geral, o Banco Inter também trouxe uma grande inovação, porque concentrou tudo em uma única plataforma com taxa absolutamente zero. Vamos falar um pouquinho da plataforma aberta Inter, né, PAI. 2019 foi o grande ano de consolidação da PAI, né? Encerramos, então, o ano com cerca de 425 mil novos clientes investidores, o que representou um avanço de 269% na comparação anual. Tal crescimento indica um aumento da penetração dos produtos de investimentos frente à base de correntistas. Saltamos de 8% para mais de 10% da base, com pelo menos um tipo de investimento sob nossa custódia. Desses, 99 mil clientes possuem ações custodiadas no Inter no final do ano de 2019, número 86 vezes maior que em 2018. E quando analisamos somente os clientes que investem em produtos de terceiros, vemos um crescimento ainda mais relevante, de 1.087%, alcançando então 153 mil clientes. E aqui, como vocês podem ver, o número de investidores que estão utilizando a plataforma PAI saiu de lá, de 115, passando para 424 no quarto trimestre de 2019. Então, a gente pode ver aqui que no trimestral a companhia veio crescendo bastante em relação ao quantitativo de investidores, chegando aí ao total de 425 mil clientes e investidores. Bom, recursos sob custódia, na casa dos bilhões, teve um crescimento de 143%. A companhia saiu dos 6 bilhões no quarto trimestre de 2018, passando para 16 bilhões no quarto trimestre de 2019. E muito disso tudo vem puxado pelo Inter DTVM, ou seja, é a plataforma em que você consegue negociar tanto ações quanto fundos imobiliários através do Banco Inter, né? E aqui ao lado, recursos sob custódia. Eles informam o seguinte, ações sob custódia na atual conjuntura, 9,7 bilhões, né? E também aqui, fundos, tesouro direto e a parte de renda fixa de terceiro. E o volume de recursos, né, sob custódia atingiu 16 bilhões no quarto trimestre de 2019. Desse total, 4,7 bilhões representam o saldo de captação, excluindo depósitos à vista, cujo crescimento foi de 34% na comparação anual. Impulsionadas pelo lançamento de 3 fundos imobiliários na B3 em dezembro, as receitas apresentaram um crescimento expressivo de 655% quando comparadas ao mesmo período do ano anterior. Receitas PAI,
um crescimento de 655% no trimestral, quando a gente olha aqui quarto trimestre de 2018 até o quarto trimestre de 2019, e no anual um crescimento de 332%, quando equiparado 18 com 2019. E em novembro de 2019, o Banco Inter assinou o memorando de entendimento vinculante para a aquisição de 70% de participação societária da DLM em vista. O fechamento definitivo da operação foi aprovado pelo Banco Central em 20 de janeiro de 2020 e, por isso, os resultados da DLM não foram consolidados no ano de 2019. Então, o crescimento das receitas de PAI no trimestre absurdamente alto, 655%, e aí fica-se uma esperança de que nos próximos trimestres tudo isso venha acompanhado da receita do banco também. E no anualizado, como vocês puderam ver, 332% de crescimento. Agora, o que de fato tudo isso vai se reverter de lucro líquido para os seus acionistas é algo que você sempre deve estar se perguntando. É um banco digital, é um banco que está crescendo bastante, sua margem de clientes e também a sua margem financeira, e em consequência a gente só vai conseguir entender esse resultado ao longo de todos esses anos posteriores. Interseguros. No quarto trimestre de 2019, a Interseguros continuou a implementar seu plano de consolidação de um modelo escalável em toda a sua plataforma digital e de desenvolvimento do business de bancassurance. Bom, aqui embaixo, como vocês podem ver, clientes ativos, crescimento de 77%. Receitas de seguros, um crescimento de 27%. Prêmio líquido, um crescimento de 35%. E aqui toda a equiparação trimestral de cada situação do banco, tanto da parte de clientes, quanto da parte de receitas, quanto da parte de prêmios. E no quarto trimestre de 2019, as receitas da Interseguros chegaram a 5,9 milhões, crescimento de 27% comparado ao quarto trimestre de 2018. E o lucro líquido foi de 3,2 milhões, apresentando um crescimento de 18% quando comparado ao quarto trimestre de 2018. E esse resultado é decorrente do crescimento apresentado em receita, sendo parcialmente compensado por maiores investimentos em tecnologia e em pessoal. E aqui embaixo, como vocês podem ver, o resultado do quarto trimestre de 2019, e aí ele faz uma equiparação ao terceiro trimestre de 2019 e o quarto trimestre de 2018. Bom, receita de seguros, crescimento no trimestral, EBITDA da companhia também teve aí um crescimento no trimestral e, em consequência, puxando a margem EBITDA para cima e o lucro líquido da companhia chegando em 3,2 milhões. Isso é o mais interessante porque a companhia saiu lá de 2,7 milhões, passando para 3,2 milhões no quarto trimestre de 2019. Geração de valor. As receitas totais atingiram 322 milhões no quarto trimestre de 2019 e superaram 1 bilhão no ano de 2019, um crescimento de 52% e de 39% respectivamente. As receitas foram impulsionadas principalmente pelas operações de crédito e receitas de prestações de serviços. Então, as receitas totais da companhia, crescimento de 52% no trimestral e um crescimento de 39% no anual. E no quarto trimestre de 2019, o índice de eficiência atingiu 71%, uma queda de 4,1 pontos percentuais comparado ao terceiro trimestre de 2019. E este é o quarto trimestre consecutivo em que observamos redução neste indicador. Entendemos que esse movimento vem refletido aí principalmente pelo crescimento das receitas de prestação de serviços. Então, aqui embaixo, o índice de eficiência da companhia, ele mostra aqui o trimestral e depois também ele mostra aqui o anual da companhia. E
Aqui embaixo, como vocês podem ver, uma queda de 8,6 pontos percentuais na equiparação do primeiro trimestre de 2019 até o quarto trimestre de 2019. E atingiu também um lucro líquido de 81 milhões, crescimento de 16,8% na comparação anual. O retorno sobre o ativo médio, o ROA, foi de 1,1% em 2019 e o retorno sobre o patrimônio líquido médio, ROAE, foi de 5,6%. Isso aí é algo que ao longo do tempo pode ser bem considerável e bastante relevante. Patrimônio líquido e índice de Basileia. No quarto trimestre de 2019, o patrimônio líquido atingiu 2,2 bilhões, uma variação de 132%, na comparação anual referente a esta companhia. No mesmo período, o índice de Basileia chegou a aproximadamente 39%, com um aumento de 9,5 pontos percentuais nos últimos 12 meses, um reflexo da captação de 1,2 bilhão do follow-on da companhia. E o patrimônio líquido, então, como vocês podem ver, crescimento aqui de 132%, saindo no quarto trimestre de 2018 de 949 milhões, passando então para 2 bilhões e 200 milhões no quarto trimestre de 2019. Já o índice de Basileia saiu da casa dos 29,9% no quarto trimestre de 2018, passando então para 39,4% no quarto trimestre do ano de 2019. E para fechar o vídeo de hoje, os principais indicadores da companhia, onde ela mostra aí os números de contas digitais ativas. Então, no quarto trimestre de 2018, teve um crescimento aí muito considerável. E logo embaixo, os ativos totais da companhia, que também teve aí um crescimento muito expressivo. Carteira de crédito ampliada, captação de recursos, e ela demonstra aqui os depósitos à vista, o custo de funding e também o seu patrimônio líquido. E aí, quando a gente olha para o patrimônio líquido da companhia, no quarto trimestre de 2018, como eu falei anteriormente, 949 milhões e agora 2 bilhões e 200 milhões. E aí um crescimento de 131%. Logo embaixo, vocês vão ver também o resultado da intermediação financeira da companhia, resultados de serviços, receitas de serviços e aqui, o mais interessante, como sempre eu gosto de dizer, lucro líquido, ou seja, aquilo que a companhia consegue gerar aos seus acionistas. Quarto trimestre de 2018, 22 milhões, quarto trimestre de 2019, 24 milhões. E aí, quando a gente olha o ano de 2018 para o ano de 2019, a companhia saiu aqui de 69 milhões de lucro líquido, passando para 81 milhões. Muitas pessoas vão achar que isso não é absolutamente nada, mas um crescimento de 10% é muita coisa. Então, isso aqui é tudo que a companhia vem reportando. E aí eu quero agradecer a todos aqueles que sempre estão aqui acompanhando o canal Henrique Braz Educação Financeira. Fique com Deus, um forte abraço. Vamos que vamos. Curta, compartilhe e comente em todas as suas redes sociais o canal Henrique Braz Educação Financeira. Um forte abraço a todos.